O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós damos início ao tempo da Quaresma, tempo de um combate espiritual, tempo em que nós iremos usar desses instrumentos que a Igreja nos apresenta, de um modo privilegiado, oração, penitência e caridade, para que atinjamos a finalidade. E qual é a finalidade? A união com Deus. Qual é a finalidade? A cristificação do homem, da mulher, a sua cristificação, isto é, que você se torne ainda mais semelhante a Cristo, para que você tenha mais profundamente os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração, para que o homem velho, a mulher velha que existe em cada um, seja aniquilado e Cristo possa ainda mais resplandecer. Então, durante esses 40 dias, durante toda esta Quaresma, nós iremos nos exercitar para que Cristo resplandeça, né, com maior clareza, com maior exuberância, com maior verdade na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Pois bem, e como eu falei, com a celebração de hoje iniciamos a Quaresma, e talvez a palavra que mais identifique, que ficou até mesmo na memória do povo católico da celebração de hoje, é aquela frase que nós iremos ouvir quando nos impuserem cinza: lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Meus irmãos, o que isso significa? Significa que nós somos algo tão frágil que o vento leva, que nós somos algo por nós mesmos que não temos consistência, que não temos grande valor.
a Sagrada Escritura apresenta esta frase pela primeira vez depois que o homem peca. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Se você pegar no início do capítulo 3 do livro do Gênesis, vocês vão ver que os nossos primeiros pais pecam. Então, depois de tudo aquilo que Deus apresenta como consequência do pecado, Deus diz: lembra-te que és pó, e ao pó has de retornar, has de voltar. No Salmo 38 ou 39, de acordo com a tradução, no Salmo 38, nos versículos no versículo 6, Salmo 38, versículo 6, vocês vão encontrar algo semelhante a isso. Diz aqui o salmista: diante de vós a minha vida é um nada. Isto é, o lembra-te que és pó recorda-nos o nosso pecado, recorda-nos que somos pecadores, mas nos recorda também que independentemente disso, nós somos um nada. O que é o homem, Senhor, para vós? Isto é, essa verdade deve nos levar à humildade. Esta verdade deve nos levar à obediência diante de Deus. Quantas vezes nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, pensando saber o que seja melhor para nós, ou pensando-nos capazes de julgar os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus. Então, lembra-te que és pó. Faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar de criatura, de pó, de nada. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais do que um sopro. Salmo 38, versículo 6. No Salmo 89, no versículo 12, vem uma outra afirmação semelhante, em que o salmista, ele diz assim: ensinai-nos a contar os nossos dias. Isto é, a nossa vida é como um nada, a nossa vida é breve. O que são, serei generoso, tá? 70, 80, 90, 100 anos, 110, 120, misericórdia, acho que ninguém aqui chegará a 120, ninguém. Mas o que são 120 anos diante da eternidade? E o que são 120 anos vividos entre quedas e soerguimentos, na limitação da nossa vida, diante do onipotente, do onipresente, do onisciente, do Deus Todo-Poderoso? Nossa vida é um nada. Então, Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, para que eu veja que em Deus está a verdadeira felicidade, para que eu veja que, embora a minha vida seja breve, se eu viver a brevidade da minha vida na busca da amizade com Deus, Ele me concederá a eternidade feliz. Ele me concederá a participação na sua vida. Se durante a brevidade da minha vida eu buscar o Senhor, Ele me concederá a eternidade, Ele me concederá a divindade, Ele me concederá, como diz São Pedro, a participação na sua própria natureza. Então isso é sabedoria, buscar, focar naquilo que verdadeiramente importa. Por isso, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. E esta súplica, dentre outras, deve estar presente nos nossos lábios e no nosso coração durante este tempo da Quaresma. Isto é, quando nós nos impusermos penitências e propósitos, que nós com sabedoria nós os observemos. Por quê? Porque nós estamos escolhendo a melhor parte, nós estamos nos exercitando no amor.
Nós estamos nos exercitando para que nós renunciemos o egoísmo, renunciemos o pecado, renunciemos aquilo que nos afasta de Cristo, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus, para que nós tenhamos no nosso coração sentimentos semelhantes aos seus, para que nós aprendamos na prática da nossa vida de que nós não somos nada sem Ele, e isto é sabedoria. Então deve brotar alegria do nosso coração. Por fim, apenas para reforçar tudo isso que foi dito até agora, a nossa santinha, cujas relíquias nós veneramos por esses dias, que estava aqui em Cuiabá, mas que nós temos também aqui dentro do nosso altar, relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela dizia: a minha vida é um brevíssimo segundo, passa rápido. Porque o que é, meus santos, uma das tentações que o inimigo nos coloca diante das dificuldades, das provações da vida. Ele nos faz imaginar esta vida tão longa, e nós pensamos: como é que eu vou viver carregando a minha cruz durante toda esta minha vida? E aí você se sente tentado a, por causa daquilo que você compreende como uma vida longa carregando a sua cruz, de perder aquela vida que é verdadeiramente longa, porque é eterna. Nossa vida, mesmo sofrida, com as dificuldades, com as dores, com os problemas, é um brevíssimo segundo. Existe um céu maravilhoso, reservado, criado para nós. Ou melhor, um céu incriado, porque o nosso céu é Deus. Então existe um céu para nós. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda sabedoria, para que nós nos apliquemos com todo empenho e saibamos, meus santos, que tudo isto Deus nos concede por amor, por misericórdia. Por quê? Porque lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Nós somos um nada. Nesses dias, então, de um modo particular, no dia de hoje, a igreja nos convida a todos, aqueles que estão em estado de graça, aqueles que não estão em estado de graça, nos convida a todos que entremos na fila, reconhecendo o nosso puro nada, a inclinar a nossa cabeça, apresentar a nossa fronte, para que ela seja marcada com aquela cruz de cinza, porque nós nos reconhecemos pó. Os que estão em estado de graça reconhecem o seu nada e sabem que são capazes de pecar, que já pecaram, mas suplicam a Deus a graça da fortaleza e da perseverança no bem. E os que estão em pecado reconhecem-se ali pecadores e suplicam a Deus a graça de um arrependimento mais profundo, de uma contrição mais verdadeira, de uma contrição, isso todos nós devemos pedir, de uma contrição perfeita, de uma contrição no coração, que nos leve a fazer o que é certo, que nos leve a abraçar os mandamentos de Deus, não tanto, nem primeiramente, nem principalmente por medo do castigo, mas por amor e gratidão. Deus é bom, Deus merece ser amado, e eu quero amar a Deus. E como eu reconheço que isso é dom, isto é, reconhecer que Deus merece ser amado, e por amor a Deus me aplicar na virtude, me aplicar em praticar os mandamentos de Deus, fugir dos pecados e odiar os pecados, como isso é dom de Deus, suplicar a nosso Senhor que nos conceda o seu Espírito, que derrame sobre nós o seu Espírito. Imagine, meus santos, durante toda esta quaresma, todos nós suplicando a Deus que Ele nos conceda sabedoria, que Ele nos conceda o seu Espírito, que Ele nos conceda uma contrição do coração, para que nós odiemos o pecado, para que a nós nos seja dado aquilo que foi dado aos santos, e aquilo que a Virgem Maria tinha
com perfeição, em plenitude. Isto é, ela é a grande inimiga do diabo. O pecado nunca nela teve lugar. E nós pedimos então que Deus misericordiosamente nos conceda um pouco daquilo que foi tão abundante na nossa Santíssima Mãe, para que nós odiemos o pecado, para que nós amemos a vontade de Deus, mesmo quando ela se nos apresentar difícil, para que nós pratiquemos as nossas penitências quaresmais com alegria, sabendo que são remédio, sabendo que são a lapidação de Deus. Isto é, um artista, ele pega um tronco, uma pedra disforme, e ele vai ali lapidando e tira uma imagem bela daquele tronco disforme, daquele bloco de pedra. Isso fazem as penitências, né? Por meio da graça de Deus. Quando nós nos aplicamos a praticar as penitências quaresmais, Deus vai nos lapidando e tirando desse bloco de pedra, desse tronco disforme, uma imagem tão bela, tão bonita, semelhante ao seu Filho. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus que nos conceda esta graça. Então, quando nós entrarmos na fila aqui para receber cinzas, nós entraremos com toda humildade, sabendo que nós somos pecadores e que mesmo que não tenhamos naquele momento pecados, porque estamos em estado de graça, nós precisamos de um coração que ame a Deus com mais afinco, que ame a Deus com mais profundidade e que pratique as obras da nossa religião com mais espiritualidade. Por quê? Porque nós somos tentados a praticar as obras da nossa religião com superficialidade, isto é, de uma maneira meramente externa. Nosso Senhor diz, né? Que palavra dura, misericórdia, quando Ele fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagine Nosso Senhor dizer: este povo não come comida, mas não faz penitência. Isto é, para aqueles que estão jejuando. Tá bom, eles não colocaram comida na boca, mas estão cheios de pecado no coração. Este povo até que faz alguma prática, né, dá esmolas, mas no seu coração cheio de vaidade, querendo ser visto pelos outros. Percebe, meus santos, que a oração, a penitência e a caridade precisam ser vividas e praticadas no nosso coração, na nossa alma. É alguém que faz e que suplica a Deus que vá trabalhando na nossa alma concomitantemente. Isto é, ao mesmo tempo que eu pratico a oração, a penitência e a caridade, eu suplico a Deus que vá trabalhando o meu coração e transformando a minha alma. E tudo isso eu faço no escondimento, não para ser visto pelas pessoas. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Joel, ele diz isso: agora diz o Senhor, e a igreja escolhe este texto para o primeiro dia deste tempo. Voltai-vos, agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus. Os judeus tinham como prática o rasgar as vestes como um sinal de indignação, de penitência, de rompimento com o pecado. Mas Deus diz: rasgai os vossos corações, não tanto os gestos exteriores, mas os gestos interiores, não tanto aquilo que você faz e que os outros podem ver, mas aquilo que você faz para que somente Deus veja. No evangelho de hoje, clássico para este dia, o Senhor vai dizendo, né, quando orardes, quando deres esmola, não toques a trombeta. Isto é, não fazer para ser elogiado, porque senão eu receberei
dos elogios, com os elogios, a minha recompensa. Quando orardes, não façais em praça pública. O que é que isso significa? De fazer a oração, de procurar ter uma vida de oração apenas para eu crescer na minha amizade com Deus, não para ser visto pelos outros. Nossa, como ela é de oração, como ele é um homem de oração. Lembremos-nos, meus santos, todos nós somos tentados a isso. A vaidade está sempre à porta do coração marcado pelo pecado, e todos os nossos corações foram marcados pelo pecado. Então a vaidade está ali à porta, o orgulho está ali à porta, e o diabo, ele quer levar para o inferno a todos aqueles que não rezam, porque não rezam, e aqueles que rezam e se envaidecem porque rezam, e ele sai ganhando com tudo. Por isso, muita atenção quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. Fala aqui de perfumar a cabeça, lavar o rosto, para que somente Deus, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Percebe? Viver toda a quaresma na presença do Senhor. Viver todas as obras quaresmais por amor a Deus, por causa de Deus. Então eu vou fazer a minha penitência porque eu amo a Deus e quero amar mais a Deus. Eu vou praticar o jejum porque eu amo a Deus, porque eu quero amar mais a Deus, porque a igreja de Jesus me dá como obrigação para que nós jejuemos, e porque eu quero me configurar a Cristo que jejuou. Percebe? São vários os motivos, mas são todos eles espirituais que você deve viver. Então vamos lá, hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência de carne. Então todos nós que estamos jejuando, vamos fazer apenas uma refeição completa, mas pelo amor de Deus, Deus vê o que está oculto, não é assim? Sempre no final de cada prática quaresmal, no evangelho de hoje, diz assim: e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Deus vê o que está oculto, Deus vê o nosso coração. Deus não apenas vê o que fazemos, Deus vê com que coração fazemos. Ora, se você então faz o seu jejum, hoje é dia de jejum, e você faz reclamando, você faz se lamentando, você faz pensando na comida, não vejo a hora de chegar a refeição, e faz até burlando, né? Dando uma rasteira em nosso Senhor. Chega no café da manhã, você come um pouquinho mais do que você acha que deveria comer, se é que deveria comer. Pode comer uma coisinha qualquer, digamos que você escolheu o almoço, aí no almoço você come mais, para compensar o que não comeu, e já pensando no que não vai comer no jantar. Deus vê o que está oculto, Deus vê o nosso coração, e Deus vê quão ingrato é você naquilo que por Ele você faz, tão diferente dos sentimentos do coração de Cristo, que na cruz derramou seu sangue até a última gota, que na cruz abraçou a vontade do Pai por amor a nós em tudo, que na cruz nos amou até o fim. E nós, quando vamos fazer este jejum tão mirradinho, fazemos com um coração tão estranho ao coração do nosso divino Mestre, do nosso Salvador, do amado das nossas almas. Vamos lá, meus santos, fazer com amor a nosso Senhor. E quando vier aquele incômodo ou uma dorzinha de cabeça, você dizer: Jesus, eu te ofereço esta minha dorzinha de cabeça, porque o Senhor jejuou
e o seu corpo também sentiu. E Jesus jejuou 40 dias. O Filho de Deus jejuou 40 dias. E nós, miseráveis pecadores, num dia queremos enganar nosso Senhor, comendo um pouquinho ali, um lanchinho ali, outro lanchinho ali, para disfarçar a fome, porque não quero experimentar o peso, as consequências da minha penitência, enquanto Ele suportou com amor o peso e as consequências de todos os nossos pecados. Deus vê o que está oculto. Meus irmãos, que nós hoje então, neste primeiro dia da nossa quaresma, que nós entremos com um coração generoso, para viver o jejum hoje estabelecido, mas também com um coração generoso para viver aqueles propósitos a que nos predispomos, e vivamos bem, e peçamos a Deus perseverança, para que não comecemos e daqui a alguns dias, algumas semanas, já deixemos de lado, ou para que não vivamos durante toda a quaresma reclamando do peso daquele propósito que você se colocou para se unir a nosso Senhor, porque, e com isso termino, a finalidade dos nossos propósitos quaresmais é tão grande, é tão bela, que todo sacrifício vale a pena. Qual é a finalidade dos propósitos quaresmais? Pelo amor de Deus, a finalidade dos propósitos quaresmais não está neles mesmos. Eu falei que eu vou dormir no chão durante toda a quaresma, e o propósito, a finalidade é dormir no chão. Não! A finalidade é oferecer a Jesus o seu sacrifício, é fortalecer a sua alma na penitência, para que ela esteja fortalecida na renúncia do pecado e na busca de Deus. Você colocou como penitência, por exemplo, ler um livro da Sagrada Escritura. E qual é a finalidade deste propósito quaresmal? É simplesmente terminar todos os capítulos daquele livro a que você se propôs ler, de modo que quando você termina, pronto, acabou? Não! O propósito não é, a finalidade não é essa. A finalidade desse propósito é configurar você mais a Cristo, é que você se torne mais semelhante a Cristo, é para que você se torne inimigo do diabo, é para que o pecado se torne cada vez mais estranho ao seu coração. E aquela penitência tem como finalidade isso: você se converter ainda mais, se unir ainda mais, ser movido ainda mais pela caridade. Então a finalidade é tão grande, é tão santa, é tão bela, que todo sacrifício neste mundo vale a pena. Peçamos então, meus irmãos, a graça de viver intensamente este tempo que, como diz São Paulo, e aqui termino, ele diz assim: este é o tempo favorável. No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Vivamos, meus santos, com empenho, porque, com toda sinceridade, nós não sabemos se uma outra quaresma nos será oferecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.